E bora fazer essa bolsa linda comigo, gente. Olha que lindo esse resultado. A nossa aula de hoje vai ser essa peça maravilhosa. Bora lá, então? Bom, pessoal, então, bora lá. Bolsa, vocês já viram aí? Gente, vou falar sobre o material. Nessa aula, eu vou usar o barbante número 6. Esse aqui é Eco Brasil, é um amarelo bem clarinho. Agulha número 3 e tesoura. Mas, gente, façam a de vocês no fio náutico número 4. Eu estou fazendo essa no barbante, porque eu não tenho fio náutico aqui, e é só porque é uma aula também, né? Se fosse uma encomenda, eu faria no náutico, já aqui gravando, mas não é uma encomenda. Mas eu não aconselho fazer no barbante, não que vocês viram aí, não que não fique bom, mas não fique tão perfeito quanto no fio náutico. O fio náutico tem uma beleza, né? Ela tem um certo brilhozinho, então o acabamento é totalmente diferente. Não precisa ser só o fio náutico, gente. Tem vários fios estilo fio náutico, que eu não me lembro o nome, mas vocês podem comprar. Existem várias outras marcas aí, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas que são aqueles todos parecidos com o fio náutico, sabe? Então, pode usar aquele, de 4 milímetros lá, o número 4, 4 milímetros não, número 4, pra ficar mais delicado, tá? Mas a receita, vocês vai ser a mesma. Vocês vão começar com o anel mágico. Sobe 3 correntes. E aqui dentro, eu vou colocar mais 15 pontos altos. Eu vou ficar com um total de 16 pontos altos, tá? Vou fazer os meus 16 e já volto. Fecho o meu anel mágico bem fechadinho. Vou subir lá na terceira correntinha, ó, pegando só na alcinha de trás. Vou fechar com baixíssimo. Subo 3 correntes e no mesmo lugar, pegando só na alcinha de trás, coloco mais um ponto. Vou ficar com 2. A gente vai trabalhar aqui, ó, de 2 em 2, por toda a volta, pegando somente a alcinha de trás, tá? Se eu tinha 16, eu vou ficar com 32 nesta carreira, pegando somente as alcinhas de trás, ó, do ponto alto. Vai lá na alcinha de trás, ponto alto, e no mesmo lugar mais um. Vou fazer desta forma até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, ó. Vou lá na terceira correntinha, fecho com baixíssimo, só na alcinha de trás. A gente sempre vai trabalhar somente na alcinha de trás, tá? Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e no meu próximo ponto, eu coloco um aumento. Essa carreira, a gente vai trabalhar desta forma. Um ponto alto sozinho e um aumento, ó. Aqui foi o ponto alto sozinho, aqui o aumento. Então, nesta daqui, eu vou colocar o ponto alto sozinho e no próximo, o aumento. Deixa eu só puxar minha linha. Ai, gente, de um nó aqui. Só vou pausar aqui, ó, pra desmanchar o nó, que eu de um nó aqui no barbante. Prontinho, desmanchei aqui. Ó. E eu vou dar, vai ser essa a minha sequência. Um ponto alto sozinho, um aumento. Ó, o aumento, meu ponto alto sozinho, pegando somente a alcinha de trás, um aumento. Vou fazer desta forma ao redor de toda a minha base. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, terminei com 2 certinho, que aqui é um sozinho, então finalizei com 2 certinho. Fecho somente na alcinha de trás. Subo 3 correntes, que já equivale a um ponto alto. Agora aqui, gente, eu vou explicar aqui, vou explicar na próxima carreira a questão do círculo perfeito. Nessa bolsa não é necessário fazer isso, porém leva isso pra vida, tá? Pra sua base perfeita. Ó, aqui foi meu último aumento e aqui já tem um ponto, correto? E aqui já é meu outro aumento, ó. Então, aqui nesse mesmo lugar onde que é o ponto sozinho, depois aqui do último aumento aqui, eu já vou colocar um aumento. Você pode colocar esse aumento agora, ou quando for finalizar a carreira, você põe o outro ponto aqui, tá? Não vai fazer diferença, desde que o aumento fica aqui, ó, no ponto sozinho, depois do último aqui, tá? Então, eu já vou colocar aqui, só pra vocês verem e entender o que eu estou falando, ó. Meu aumento, já comecei ele com meu aumento aqui na terceira carreira. Essa carreira aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinho. Os meus 2 pontos sozinho, ó, vem em cima, bem em cima dos aumentos, do primeiro aumento que eu coloquei quando a gente iniciou a carreira. E o meu aumento, ó, 2 pontos, agora é o aumento,
vai vir no ponto sozinho, depois do aumento da nossa base. Se você sempre trabalhar desta forma, você vai fazer a base perfeita, sem aquela marcação. Sabe quando você coloca o aumento no mesmo lugar e depois fica fazendo aquela marca? O segredo é isso aqui, gente. Na bolsa, não é necessário fazer isso. Por quê? Porque a bolsa a gente vai forrar, vai colocar as pétalas, então não mostra. Mas você fazendo dessa forma, você já vai aprender. Isso serve quando você pega aqui também, né? Não é só deixando a nervurinha, não, tá? Serve para americano, serve para tapete, serve para assento de mesa, porque aí não vai ficar as marcas. Por quê? Porque você está distribuindo os aumentos conforme você vai trabalhando, não vai colocando só um em cima do outro. Porque o que faz deixar aquela marca é você colocar um aumento em cima do outro, ele fica muito visível. Então, se você fazer desta forma, ele não fica, ó. Esta carreira eu preciso de 2 pontos sozinho, os meus 2 pontos sozinhos sempre vai estar em cima do aumento da base anterior. E o meu aumento sempre vai estar no próximo ponto sozinho depois do aumento da base. Na próxima carreira, vou fazer a mesma coisa, mas aí eu volto para mostrar para vocês, ó. Vou fazer essa daqui completa, usando essa técnica que eu estou falando para vocês, e aí eu volto para mostrar a próxima carreira para vocês entenderem e assim seguir até o final do seu trabalho, tá bom? Voltei aqui, pessoal, ó, eu cheguei mais perto da câmera aqui, o zoom, só para vocês enxergar melhor nessa questão que eu tava falando aí sobre aumentos, fora de aumentos. Ó, fechei com baixíssimo e o meu ponto aqui vai dar em cima do primeiro ponto do aumento, ó, tá vendo? Que aqui, ó, aqui é o aumento. Então, esse ponto aqui, automaticamente, ele vai dar em cima do primeiro ponto do aumento. E essa carreira aqui, agora já é a carreira que eu tenho 3 pontos altos. Então, eu vou fazer as minhas 3 correntinhas subindo normalmente. Vou fazer mais uma aqui no próximo, fiquei com um total de 2. E aqui, ó, eu já cheguei no primeiro ponto depois do aumento. Então, o meu aumento eu vou por aqui. E depois, quando eu fazer a volta completa, eu vou conseguir encaixar o meu terceiro ponto aqui, ó. Porque o aumento vai dar aqui, ó. Então, o aumento dessa base é aqui e sobrou 2. Então, o meu próximo aumento é aqui e vai sobrar aqui, ó. Desculpa, eu tirei lá. Pra você colocar o último ponto, pra dar os 3. Porque nesta carreira aqui, é 3 sozinho e um aumento, ó. Então, agora o aumento eu venho aqui. Aí, na sequência, eu vou fazer 3 sozinhos. 1, 2 e 3. Ó, o meu último sozinho tá dando no último ponto aqui do meu aumento, ó. Isso significa que no próximo ponto, que é o sozinho, vem o meu aumento. Ó. Esse é o segredo da tal base redonda perfeita. Tá? E essa base aqui, você pode usar ela para americano, você pode usar ela para tapete, você pode usar ela para os centro de mesa, né? Que for redondo, ela vai ficar perfeita desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Não fica marcando onde estão os aumentos. Agora que você vai dar a sua volta completa e quando chegar aqui, ó. Tá vendo que aqui é o meu último aumento? Aqui, ó. Meu último aumento da base. Então, o meu aumento desta carreira aqui vai ser aqui, ó, nesse ponto sozinho. E sobrou um ponto aqui, ó. Vou colocar ele. Consequentemente, assim, completando os 3 pontos antes do aumento, tá? Toda carreira, você presta bastante atenção nisso, que quando você fechar a sua carreira e dar aqui em cima do aumento aqui, ó, você faz isso. Você vai fechar ela normal em cima do aumento, fazer mais um, e o próximo aumento vai ser sempre depois do aumento. Aí, vai dar certinho a quantidade dos sozinho aqui, se você não pular nenhum ponto e nem aumentar. Não importa o que você tá fazendo, qual base, para que você tá fazendo, usa essa técnica. Aqui, ó, na minha próxima carreira, eu vou precisar ter 4 pontos sozinhos. Na próxima aqui, ó, depois que eu terminar essa próxima. Notem que quando você fechar aqui, você vai fechar aqui, correto? Já vai dar certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E o aumento vai ser aqui, ó. Após o primeiro ponto, no primeiro ponto após o aumento da carreira anterior, da base. É só você prestar atenção nisso, que a hora que você fechar aqui, você olha aonde tá o seu aumento da base. Significa que o seu aumento vai ser um ponto depois, tá bom? Não importa a quantidade de ponto que você põe aqui, tá? Talvez você precise de uma base aí com 18 pontos, com 14, com
20, com 24, não importa. Usa essa técnica de sempre colocar os aumentos depois do aumento da base. Ela vai ficar perfeitamente redonda, tá? Então, é isso. Só você seguir essa sequência. Eu vou fazer aqui, na quantidade aqui, ó, total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras ao total. E aqui eu finalizei com a de ponto baixo. Então, eu vou fazer o meu total aqui, ó, de 6 carreiras, que eu tô 1, 2, 3, 4, essa é a quinta, vou fazer mais uma. E aí, eu volto pra gente começar a fazer as pétalas, ok? Bom, pessoal, eu lá ia passando uma carreira aqui, mas eu lembrei, gente, que eu tô gravando, que tem hora que eu vou fazendo, que eu terminei, ó, agora é a carreira de ponto baixo que eu vou passar. Eu vou fazer minha carreira de ponto baixo respeitando os aumentos. Onde tem aumento, eu vou colocar aumento. Por que que eu vou colocar aumento? Porque eu quero, gente, que ela continua sem emborcar. Porque essa parte aqui, dessa última carreira de ponto alto, ó, coloquei meu aumento, normal. Tá vendo? Essa última carreira aqui de ponto baixo, com a de ponto alto aqui, ó, ela vai servir pra mim como largura depois na minha bolsa. Ó, a hora que eu for fazer usar acabamento pra unir uma na outra, ela vai dar uma dobradinha assim, ó, desta forma aqui, ó. Tá? Ela vai dar como se fosse a largura aqui, ó. Aí, eu venho contra a outra, isso aqui vai ser a parte de uma largura, dá quase 2 dedos, dá 1 dedo e meio, e a outra parte aqui, ó. Quando eu for unir aqui, ó, esta última carreira aqui, ela vai ficar desta forma aqui, unida na outra. Vai ser como se fosse, aqui, ó, a largura da minha bolsa, ó. Daqui aqui é a largura dela. Tô colocando bem pertinho, assim, pra vocês verem e entender o que eu estou falando, tá? Vai ficar desta forma aqui, ó. Ok? Então, aqui eu vou continuar fazendo a minha carreira, respeitando os aumentos, tá? Até lá no final. Onde tem o ponto normal, vai ser ponto normal. Onde tem o aumento, vou colocar o aumento, um ponto depois. Ó, aqui é o aumento, ó. Coloquei e vou colocar o aumento aqui, ó. Porque eu não quero passar sem aumento, senão vai encumbucar minha base e vai atrapalhar quando eu estiver fazendo as minhas pétalas, tá? Então, por isso que eu passo ela com ponto baixo, respeitando os aumentos. Onde tem aumento, vou colocar aumento, até chegar aqui. Aí, a gente volta pra tá fazendo as pétalas. Aqui, eu coloquei somente 6 carreiras ao total, porque eu estou usando o barbante. Se eu estivesse usando fio náutico nessa aula, eu não ia colocar só 6, eu iria colocar mais uma carreira pra ficar um pouquinho maior, porque minha base, com certeza, ia ficar menor do que essa, porque aqui é o 6. A 7 carreira no fio náutico vai dar mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Porque o fio náutico é no 4, tá? É o bom. O 6 não é bom pra fazer esse modelo, porque o 6 é muito grosso. Repetindo, usem o 4 milímetros, tá bom? Vou passar minha carreira aqui e já volto. E vou medir pra vocês depois quantos que ela tem de diâmetro total. Sendo que não vai contar muito essa última carreira, né? Porque ela vai fazer isso aqui, ó, pra unir na outra parte. Então, na verdade, a nossa bolsa mesmo, ela vai ter isso aqui, ó, de largura. Aqui vai ser as laterais e o fundo. Pronto. Ó, finalizei minha base, cortei, trouxe o fio pro lado avesso. Você já pode finalizar agora ou depois, ó. Eu finalizo dessa forma. Parto ele no meio. Pego um fio da base com a pontinha só por trás, assim, ó, com a pontinha da agulha. Passo uma das perninhas e dou vários nozinhos aqui, tá? Pra ficar bem seguro. Esta seria uma hora perfeita pra você forrar. Mas eu vou deixar pra forrar o meu depois que eu colocar as pétalas, porque eu tô gravando, então eu vou deixar pra forrar depois. Mas agora, depois que você fazer esses arremates aqui, é a hora perfeita de você forrar. Você vai pegar o seu tecido, cortar sobrando um dedo. Aí, dobra a beirada. Eu vou ensinar, tá? Mas se você já quiser agora já ir adiantando essa parte, então eu só vou dar essa explicação. Mas eu vou mostrar como que forra. Só que primeiro, eu vou
fazer as pétalas, para adiantar o meu trabalho aqui. Mas se fosse uma encomenda, eu já forraria, tá? Agora aqui, ó, do jeito que tá, porque facilita. Pra forrar depois já é meio chatinho, porque tem as pétalas. Pra tomar cuidado pra não ficar amassando as pétalas e tal. Então, se você sabe forrar, já pode forrar. O que é que você vai fazer? Deixa eu só mostrar. Deixa eu pegar um tecido aqui. Você vai pegar o seu tecido. Gente, eu peguei um tecido aqui só pra mostrar como é que forra, tá? Vou usar esse aqui porque é o menor que eu tenho. Aqui perto. Depois eu acho, na hora de eu forrar de verdade, eu vou ver se eu acho um menor ainda pra cortar. Que esse aqui, ó, você vai pegar a sua base, você vai colocar assim em cima. Alfineta, pra ficar melhor, tá? Com esses alfinetinhos, ó. Alfineta. E com a tesoura, vem cortando assim, ó, sobrando. Tá vendo esse tanto que eu deixei aqui, ó? Sempre corta sobrando um tanto, um dedo. Tá? Você corta sobrando um dedo. Se você já é expert em forrar, já pode ir fazendo isso, pra adiantar seu trabalho. Mas eu vou mostrar, depois que eu fazer as pétalas, como que forra. Mas você, se não tiver, se achar dificuldade pra forrar depois, devido às pétalas tá aqui, você ter que virar seu trabalho de cabeça pra baixo, então forra agora, tá? Façam isso, deixa um tanto assim, ó. Você alfineta, vem cortando, deixando um dedo ao redor. E é isso. E aí eu mostro como que costura, que se você já vai adiantar agora, é porque com certeza você já sabe costurar, tá? É porque tem muita gente que já sabe, então já dei essa dica aí pra vocês ir adiantando. A minha eu vou deixar pra mim forrar depois, pra poder... Só pra mim já adiantando aqui como que é as pétalas, entendeu? Talvez eu faça só um pouco de pétala aqui, só pra ensinar vocês e já volto forrando. Aí depois eu cabo, é só pra poder adiantar a aula mesmo. Agora, se você vai esperar, bora lá então. Ó, pega sua linha, prende na agulha. Você vai vir trabalhar nessas alcinhas que sobrou aqui, ó, essas nervurinhas. Por isso a importância de deixar o pezinho da correntinha em um lado. Qualquer lugar, não tem lugar certo, você vai introduzir a sua agulha com a sua linha. Prendeu com um ponto baixo, mais duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesse mesmo lugar, você vai colocar mais dois pontos altos, ficando com um total de 3, ó. 3. Venho pro próximo, coloco 3. 2. 3. Venho no próximo, coloco mais 3. Ó, desta forma. Fiquei com um total de 9. Sobe 3 correntes. Vira seu trabalho. E para cada de ponto da base aqui, você vai colocar 2, ó. Nesse mesmo lugar que eu subi a correntinha, eu vou colocar mais um. Venho no próximo, coloco 2. No próximo, 2. Se eu tinha 9 antes, vou ficar com 18 agora. Até chegar lá no final, tá? Vou fazendo dessa forma. Chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, ó. Cheguei aqui no final. Agora, a gente vai voltar com o ponto caranguejo, pra dar esse efeito aqui, ó. O que faz desse efeito é o ponto caranguejo. Só que, antes de você começar a voltar, pra sua pétala ficar certinha no lugar, olha só pra vocês verem como que a minha, ó, olha lá, ela tá fixa e fixa aqui, ó, tá vendo? Ela não tá solta, eu não volto com ela solta, então ela tá fixa já diretamente lá na minha base, ó, aqui e desse outro lado. Então, o que que eu faço? Aqui agora, ó, terminei, né? Então, eu já vou fixar esse excesso aqui, ó, vocês podem tirar, tá? Não precisa deixar aqui, não. Já tira pra não ficar atrapalhando, confundindo com a linha. Vocês vai pegar e vai fixar já a sua pétala na sua base. Você conta aqui, voltando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Prende aqui no quinto. E fixa com um ponto baixíssimo, ó. Assim, a minha pétala aqui já ficou fixada. Agora, eu vou voltar no primeiro ponto, nesse primeiro ponto aqui, ó.
Introduzo a agulha, puxo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, deixa eu chegar bem pertinho, introduzo a agulha, ponto baixo. Ó, vou voltar fazendo ponto baixo. É ele que dá esse efeito. Ó. Desta forma. Vou voltar fazendo ponto baixo aqui, que é o chamado ponto caranguejo. Que a gente anda pra trás, né? Fala que é caranguejo que anda pra trás. Desta forma aqui. Opa, puxando linha, bati aqui no suporte. Porque meu suporte barbante fica no chão. E toda hora tem que puxar a linha. Já deixa eu puxar um tanto aqui. Ó. No penúltimo. E agora, nesse último aqui, ó, que é aquelas correntinhas que a gente levantou, eu vou introduzir a agulha, vou fazer um baixíssimo nele, ó, um baixíssimo nele, e vou prender, aqui, ó, vou prender, vou contar aqui também, 1, 2, 3, 4, vou vir aqui no quinto, e vou fechar com baixíssimo. Ó, e automaticamente aqui eu já subo 3 correntes para começar novamente a minha próxima pétala, que vai ser 3 pontos altos no mesmo lugar, já contando com a correntinha que a gente subiu. Venho no próximo 3. E no próximo mais 3. Subo as 3 correntes, viro o meu trabalho e vou novamente repetir o mesmo processo aqui, ó, dos 2 pontos em cada ponto da base. Desta forma, quando chegar aqui eu volto com vocês. Fiz aqui meu último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto do lado desses pontos altos aqui da minha pétala anterior, é onde que eu vou prender essa pétala aqui com o baixíssimo, antes de começar a voltar com o ponto caranguejo, ó. Assim, ela também já ficou presa. Ó, ela vai ficando dessa forma, que ela já ficou presa aqui, ó, tá? Ó. Pra dar, a hora que a gente terminar, pra ela ficar bem fechadinha assim, ó. Esse é o segredo da pétala, gente, pra ela ficar bem bonitinha, bem organizadinha no lugar, tá? Ó, agora eu vou voltar fazendo os pontos caranguejo. Ó, até lá no penúltimo. Aí, o último, eu vou fechar com baixíssimo, pra mim prender novamente. Ó. Vou fazer ponto caranguejo aqui até aqui no penúltimo, e aqui no último eu faço um baixíssimo e volto pra mostrar pra vocês como que prende. Cheguei aqui, pessoal, ó, chegou a hora de prender a nossa pétala. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, nesse último ponto aqui, antes de chegar nas pétalas anterior, vou vir nesse aqui, ó, neste, e vou prender com um baixíssimo. Ó, deixa eu tentar o máximo aqui, tirar a pétala aqui, pra vocês verem, ó, baixíssimo, ok? Vou fazer aqui 3 correntes. Olha só como que ela fica certinha, gente, no lugar. Olha isso. O segredo da pétala pra ela ficar certinha é isso. Olha só como que fica aqui, ó. Ó, você pode puxar,
que elas estão todas no lugarzinho, elas não saem, ó, que tá tudo no lugar. Todas coloquei no lugarzinho, prendi, ó, prendi aqui, ó, tá vendo? Esse é o segredo dessa mega flor para as pétalas não ficar todas esbeiçando. Ó, ficou quietinha no lugar. Aqui agora, eu vou para a próxima carreira de pétala. Essa daqui acabou. Aqui no centro só dá duas mesmo, tá? Aqui agora eu fiz as minhas correntinhas, ó. Eu sempre vou procurar, outra questão também, deixa eu explicar para vocês dessas pétalas. Eu sempre vou procurar colocar os meus carreiras, a primeira carreira de ponto para fazer a pétala, nesses lugares assim, ó, que tá sem, nesse rumo, ó. Então, eu sempre vou procurar colocar nesses rumos. Então, desse outro lado aqui, ó, vocês podem ver que é aqui, ó, que tá sem, tá vendo? Ó, tá sem nesse rumo. Que se eu começar a minha pétala aqui, ela vai ficar aqui atrás dessa, e aqui sempre vai ficar sobrando esses buracos. Então, eu quero que intercala. Eu quero que venha e abraça dessa forma, assim, ó, a próxima pétala. Que aqui, ó, nesse rumo aqui eu quero que tenha uma pétala, e aqui eu quero que tenha outra, para poder intercalar assim, ó, para não ficar elas tudo uma atrás da outra. Eu quero que vá intercalando. Então, sempre procura olhar onde é que você iniciou. Então, se eu iniciei essas aqui, eu não posso iniciar outra nesse rumo aqui, ó. Se eu iniciar outra nesse rumo, ela vai vir aqui por trás, tá? Eu não quero que ela venha por trás, eu quero que venha intercalando uma aqui, aí vem uma no meio, intercala a outra aqui, pra não ficar tudo no ruminho uma atrás da outra, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, ela vai encaixando aqui, ó, pra ficar, ó, tá vendo? Que vai fazendo, formando essa... Não fica tudo certinho uma atrás da outra, pra não ficar... Porque se eu tivesse colocado tudo certinho aqui, deixa eu tentar puxar pra ver. Tá costurada, não dá pra mostrar direito, mas só pra vocês entenderem. Tá vendo, ó? Essa daqui, ó, ela abraçou bem onde não tinha, ó, tá vendo? Se eu tivesse colocado ela no lugar que tinha, ela não teria vindo abraçar aqui. Ela ia ficar aqui atrás e não fica legal, entendeu? Então, como que aqui eu fechei aqui, o que que eu vou fazer pra minha ficar? Essas correntinhas que eu fiz aqui, eu vou fazer ela o suficiente ou pra mim caminhar ela até aqui, ó, onde que ela tá. Ou eu tenho que vir com ela até aqui, ou então eu posso voltar ela pra cá, ó. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Ou você vai levar ela para frente ou para trás. E para isso, você vai precisar fazer um número maior de correntes que vai até lá. E não se preocupa que não vai mostrar depois no meio das suas pétalas, porque as pétalas ficam tão fechadinhas que nem dá pra ver, ó. Aqui no total, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Só pra ficar melhor pra vocês verem, eu vou voltar, ó. Vou voltar aqui. Dá pra ela voltar aqui, ó, tá vendo? Que deu a distância certinha pra mim começar a minha outra camada de pétala aqui. Ó, fiz um ponto baixo e subo duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E esta carreira aqui, ela vai mudar. Ela vai ser 3. Deixa eu puxar fio aqui, que meu fio tá do lado contrário. Eu sou destra, aí eu ponho ele do meu lado direito. Eu tenho que pôr de cá do lado esquerdo. Aí toda hora eu tenho que ficar puxando o fio. Tem que aprender a pôr meu rolo do lado esquerdo. Quem precisa de eu puxar fio, mas é no automático, gente. Eu já abaixo aqui e coloco do lado esquerdo. Do lado direito, ó. Coloquei 3. Vou vir aqui, vou trabalhar por mais 3 vezes. Eu vou aumentar. Antes eu colocava em 3 pontos 3, né? Dava um total de 9. Então, agora eu vou colocar em 4 pontos 3, que vai dar 12, ó. Aqui já foi mais 3, 6. Aqui mais 3, 9. E aqui mais 3. 12. Tá? Então, eu vou trabalhar em 4 pontos aqui. Anteriormente, eu trabalhei só em 3. Aqui agora eu vou trabalhar em 4, tá? Não vai ser em 3 igual anteriormente. Agora, eu vou voltar. Ó, vou subir as 3 correntes. Viro meu trabalho. E vou colocar 2 em cada. Se eu tinha 12, eu vou ficar com 24.
Vou fazer desta forma até chegar lá no final e já volto. Cheguei aqui no final. Já ajeitei aqui, ó, pra vocês entenderem do que eu estava falando, ó, ó. Ela vem e abraça aqui, tá vendo? Então, aqui agora, ó, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Você vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, fecha aqui no quinto. Com um baixíssimo. E vai voltar fazendo pontinho caranguejo, igualzinho eu já ensinei pra vocês nessas duas pétalas. Chegando aqui, vai fazer a mesma coisa, conta aqui, ó. E prende e já começa outra pétala, tá? Você vai fazer desta forma ao redor de toda a sua carreira. Eu vou fazer o meu caranguejo, vou prender mais essa daqui para você ver. Mas nesta carreira aqui, aqui deu duas pétalas, nessa próxima você vai ficar com 3, e depois assim vai aumentando, depois 4, 6, sabe? Vai aumentando a quantidade de pétalas. Ó. Volta fazendo ponto caranguejo. Parece difícil, mas não é, gente. Ó. No penúltimo. Agora, aqui nesse meu último, que é aquelas correntinhas, eu faço um baixíssimo, ó. E agora, vou vir com a minha pétala, ó. Tá vendo que ela abraçou no lugar certinho que eu queria que abraçasse, ó? Que é no encontro dessas duas aqui, ó. Vou vir com a minha pétala. Deixa eu tentar deixar o mais visível possível aqui, por causa dessa aqui. Deixa eu tombar ela pra cá um pouquinho. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui no quinto. E automaticamente aqui, eu já vou começar outra pétala, igualzinho eu fiz anteriormente, ó. Então, eu vou rodear, vou preencher todos os meus espaços aqui com pétala, tá? Aqui vai dar mais, eu acredito que mais duas, que dá 3, sempre dá 3 aqui nessa segunda carreira, ela sempre dá 3, pela quantidade, pelos 16 pontos, tá? Se fosse mais ponto, daria 4. Então, ela vai dar 3 pétalas aqui. Vou fazer essa, ó, ela vai vir, vou usar 1, 2, 3, 4 pontos, ela vai vir até aqui, ó, que eu vou usar 4 pontos. Tá, aí depois eu vou fechar ela e vou usar mais 4 aqui, ó. Então, ela vai dar mais duas pétalas. Vai dar pra fechar certinho aqui, ó, junto com a outra. Eu vou fazer a próxima pétala e a última eu vou mostrar pra vocês que ela vai encaixar aqui certinho. E é dessa forma que eu vou enchendo aqui ao redor da minha base de pétala. Se você não quiser pular 4 pontos igual eu pulo, quiser pular só 3 para dar mais pétala também, não tem problema. Quanto menos ponto você pular, mais pétala vai dar na sua rosa. E isso deixa ela bem mais cheia, tá? Ó. Três. Mais uma aqui para dar 4. Deixa eu passar
esse cone pro outro lado, gente, que senão toda hora eu vou ter que ficar puxando o fio. Deixa eu passar ele aqui pro lado esquerdo aqui. Porque do lado direito ele fica me atrapalhando aqui. Pronto, puxei pro lado esquerdo. Pra melhorar, né? A gente fica sofrendo porque gosta de sofrer, parece. Coloquei 1, 2 e 3. Ó, usei os 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Tenho 12 pontos. Automaticamente, aqui eu vou transformar ele em 24. E vou fazer o mesmo processo. Vou prender aqui, ó. Quando eu fazer a outra carreira, vou prender aqui, ó, neste fio, nesse ponto aqui, ó, nesse fiozinho, pra ficar fixa aqui a minha pétala. E vou voltar fazendo os pontos caranguejo. Vou contar 1, 2, 3, 4, vou prender aqui no quinto. E vou fazer os meus pontos normal, tá? E assim, ó, a minha outra pétala, ela vai vir até aqui. E quando eu for fazer ela, eu volto pra mostrar pra vocês onde que eu vou fechar ela, que eu não vou fechar ela aqui, ó. Eu vou fechar ela onde que eu iniciei, onde que eu fechei dessa outra aqui, ó, pra elas encontrarem aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer essa pétala minha, igualzinho ensinei pra vocês. Vou contar 4 aqui, vou fechar no quinto. Vou fazer essa daqui. E quando for a hora de eu fechar já com o ponto caranguejo, eu volto pra mostrar pra vocês que eu fecho ela aqui, ó. Pra encontrar, as duas pétalas encontrar, tá bom? Cheguei aqui, pessoal, ó. Voltei com meu pontinho caranguejo, tá na hora de eu prender. Então, aqui agora, eu vou prender nesse ponto aqui, ó, onde que a gente prendeu essa pétala quando a gente colocou a segunda carreira de ponto alto. Então, vou prender no mesminho aqui, ó, vou prender por trás aqui, ó, vou pegar por trás. Deixa eu tirar o máximo possível aqui mais pra vocês visualizar, ó. E prendi aqui, tá? Pra ficar desta maneira aqui, ó, pra elas encontrarem. Você pode ir trabalhando, vai ajeitando elas arrumadinha aqui. E não se preocupa, ó, ela deu uma abertinha, deu. Mas a hora que você vir com a próxima camada de pétala, ela vai juntar essa daqui no lugar. Vai, ó, tá vendo que ela dá uma deitadinha? A hora que você vir com a próxima camada, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Mas aí, ó, ela abraçou. A hora que a outra juntar, vai ficar de jeito. Tá vendo como que ela abraçou, ó? Não ficou sobrando nos dois espaços aqui onde que uniu essa com essa, ó, não ficou sobrando. Ficou a pétala tampando e daqui também ficou tampando, ó, tá vendo? Então, é isso, meus amores. Agora, a gente vai seguir fazendo todas as pétalas desta forma, tá? Sempre que você for finalizar a carreira de pétala, você coloca a última aqui, ó, no pontinho da primeira aqui, ó, por trás. Pega por trás pra ela vir encaixar desta forma. Não pega aqui junto aqui na frente, não. Pega por trás, igualzinho eu mostrei pra vocês, que ela vai vir encaixar aqui atrás, igualzinho essa encaixa aqui por trás, ó. Tá vendo? Que elas encaixam tudo por trás, então tem que fazer desse jeito pra ir encaixando, pra ir ficando bem bonitinho. Então, agora eu vou fazer a minha próxima pétala aqui, ó. Minha próxima carreira de pétala. E vou seguir desta forma. Aqui, ó. Eu vou começar ela, eu quero que ela fica nesse rumo aqui, mais ou menos. A quantidade de pontos, eu vou colocar essa mesma quantidade até o final. Agora, eu vou usar de 4 em 4 pontos, usando 12, tá? Porque eu quero que todas as minhas pétalas agora fiquem desse tamanho, não vou aumentar. Vou trabalhar até o final. Fiz as minhas correntinhas e eu quero que ela nasça nesse rumo aqui, ó. Então, eu vou começar ela aqui, ó, nesse rumo, que eu quero que ela venha. Eu vou trabalhar 4 pontos, vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nesse ponto aqui, contei até errado, ó. Que eu quero que ela nasça, que ela fique aqui, ó. Que ela vai ficar nesse rumo. Vou trazer a minha correntinha, ó, é nesse aqui, gente, contei errado, é nesse. Toda carreira eu vou fazer isso aqui, ó, pra mim ver, pra pétala abraçar aqui, ó, que ela vai nascer nesse rumo. Então, eu vou trazer a minha correntinha que eu fiz até aqui, que para trás fica mais perto do que se eu fosse para frente com as correntinhas para frente, ó.
Então, por isso que eu dei essa voltadinha aqui pra trás, pra nascer a minha pétala nesse rumo, porque se fosse pra mim nascer ela, que eu quero sempre nascer elas nesses rumos assim, ó, dos encontros das outras pétalas, olha o tanto que eu teria que vir com ela até aqui, ó. Então, pra trás, ela estaria mais próxima, então, por isso que eu dou essa voltinha aqui pra trás. Aquela outra que a gente veio pra trás, ó, você não consegue nem ver ela aqui onde tá, ó. Aqui, ó, só se você fazer assim pra você ver, ó. Mas como que as pétalas se acomodam, você não consegue nem ver onde tá? Então, você sempre faz isso, coloca bem certinho a sua pétala, a última que você fez, e você quer que a primeirinha, ela nasça aqui, ó. Pra ir tentando o máximo possível encaixar as outras, pra quando chegar aqui, nascer uma outra aqui, ó. E aqui nessa carreira vai dar mais pétala do que deu nessa. Então, às vezes, uma não vai ficar tão retinha, mas se você conseguir centralizar essa aqui, você consegue dar uma desenvoltura um pouco melhor para as próximas, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, do mesmo jeitinho que eu tava fazendo anteriormente, a mesma quantidade de ponto, prendendo do mesmo jeito, fazendo os pontos caranguejo do mesmo jeito, até eu preencher essa volta todinha de pétala. Aí, eu vou pra próxima, até eu completar essa base todinha minha, preenchendo esses pontinhos, essas nervurinhas aqui, preenchendo elas de pétala, tá? É só isso, meus amores, essa peça. E ela fica muito bonita. Então, agora, eu já acredito que vocês já pegaram aí o que é que tem que ser feito. Ó, usei 2 pontos. Gente, eu sou muito doida. Na mesma hora que eu tô usando a agulha de um jeito, eu já uso do outro. Ó, é porque da outra forma eu acho que fica melhor pra visualizar, né? Que aí fica bem longe, ó, a mão fica longe. Pra vocês visualizar, acho que é melhor, ó, dessa forma. Usei 3 pontos. Agora, vou usar 4 pontos. E assim, meu povo e minha polva, nós vamos até a gente preencher tudo. Volto, faço os meus 24 pontos. Aí, eu vou prender ela, vou contar os meus 4 pontos voltando aqui, prendo no quinto, com um ponto baixíssimo, volto com o meu caranguejo, conto 4 pra cá, prendo no quinto, e começo tudo de novo, até eu fazer em todas as minhas nervurinhas. A última lá onde tem a carreira de ponto baixo, eu não trabalho nela, porque isso aqui vai ser a largura da nossa bolsa, tá? Então, você vai trabalhar só até aqui onde tem as nervurinhas, ok? Vou fazer a minha aqui, e aí eu volto, vou colocar o forro, vou mostrar pra vocês como que eu coloco o forro. E aí, a gente volta pra fazer a união, fazer a alça, que já a gente já vai partir para os acabamentos. Essa bolsa, ela é muito fácil de fazer, desde que você tenha as 2 peças aqui, você já tá com a bolsa 90% feita, tá bom? Que aí, a gente já vai fazer só os acabamentos. Vou colocar o forro e fazer acabamento, fazer alça, costurar uma na outra. Se você vai pôr zíper ou não, eu não vou pôr zíper, eu vou pôr botão, aquele de pressão lá, que é um bem forte, não é aquele fraquinho. Gente, que coisa mais linda, tem um bem-te-vi no meu pé de jabuticaba. Tem um pé de jabuticaba que fica bem aqui na janela do ateliê. Tá cheio de passarinho o dia todo, eu acho a coisa mais linda. E agora está um bem-te-vi mais lindo ali, olha, do peito amarelinho, comendo a jabuticaba. A minha é aquela híbrida que dá o ano inteiro. Coisa mais linda. Um dos propósitos que eu plantei esse pé de jabuticaba aqui foi isso. Os pássaros. Sou apaixonada. Bora lá então, né? Trabalhar. Voltei aqui, meus amores, ó, com as minhas 2 peças prontas. Uma aqui eu já forrei uma, agora eu vou forrar a outra aqui junto com vocês, ó. Achei o tecidinho ali que eu queria, era exatamente esse, que tem as florzinhas amarelas, são os girassóis, mas amarelo combina, né? Porque tava em outra gaveta aqui, eu custei, mas eu achei. Então, pessoal, eu cortei, igual eu falei pra vocês que é cortar, sobrando um dedo aqui, ó. E aí, eu faço assim, ó, vou dobrando pra dentro, ó, as beiradinhas assim pra dentro, e vou alfinetando. Dobro, alfineto, dobro e coloco ao redor todinho os alfinetes pra manter no lugar. E vou costurar. Aqui eu estou costurando com a linha amarela, mas poderia ser branca também, mas eu estou colocando o amarelo por opção. A agulha de costura, aquela fininha, a linha é linha de costura, tá? Não é a linha do crochê, é linha de costura.
E a gente vai costurar normalmente aqui, ó, pegando somente na parte de trás dos pontos aqui, ó, do lado avesso, não vaza a agulha do outro lado. E sai aqui no tecido. Não pega na beiradinha, gente, porque a gente precisa dessa beiradinha aqui, ó, livre para fazer a união das duas partes da bolsa, tá? Então, vocês não pegam, não colocam o tecido em cima, bem na beiradinha aqui, tampando, porque senão depois a gente não consegue fazer a união. Então, essas beiradinhas aqui, ó, ela tem que estar livre, aqui, ó, que são as partes da cabecinha do ponto, ela tem que estar livre para a hora que eu for unir aqui, eu vou precisar delas aqui, ó, tá? Então, é isso. Não tem segredo, é muito fácil, é muito rápido. Faz uns pontinhos aí bem feitinho, pititinho, não faz ponto muito longe para não desmanchar seu forro, tá? Não tem segredo, ó, é isso aqui. Você vai fazer ao redor todinho da sua peça. Deixa eu arrumar aqui. Sempre ajeitando assim, ó, pra ficar bem certinho. E costura até o final. Vai costurar as duas partes. E aí, eu volto pra gente fazer a união de uma parte na outra. Não, mentira, vou colocar o fecho primeiro. Vou pôr o fecho que facilita, né, gente? A gente colocar o fecho primeiro. O que é de fazer pro lado de dentro é essas horas que é hora de fazer. Poderia ter colocado um bolsinho aqui? Poderia também colocar um bolsinho pititinho, mas como que a nossa bolsa já é uma bolsa pequena, de carregar só uma carteira, um celular, eu não quis colocar bolsinho nela, mas daria pra colocar um bolsinho pititinho aqui, assim, onde que vai ficar a parte de cima, qualquer lado da flor, porque a flor é igualmente, né? E você poderia colocar um bolsinho também com o mesmo tecido, só para diferenciar do espaço, que talvez onde você quer colocar uma chave separada, ou moeda, ou algo assim. Mas aqui eu não vou pôr, vou deixar ela livre, somente a bolsa mesmo, porque isso aqui é uma videoaula e provavelmente, gente, eu vou usar. Eu tô gravando, eu iria ter, depois, assim, tipo assim, se eu precisasse, eu desmancharia pra usar a linha pra outra coisa, mas não, ela tá ficando tão bonita, mesmo no barbante, que eu vou usar ela. Então, eu decidi forrar tudo, porque senão eu nem forraria tudo, forraria só um lado, só pra mostrar pra vocês como que é, e depois desmancharia. Mas eu achei que tá ficando tão bonita, mesmo no barbante, que eu vou usar ela depois. Mas, igual eu disse no início do vídeo, uma encomenda eu não faria no barbante, eu faria no náutico, porque o náutico é mais bonito para estar trabalhando, fica uma peça mais sofisticada. Então, na encomenda eu trabalharia no fio náutico. Tem um fio, um fio da Fisher, acho que é Fisher que chama a marca Fisher. O fio chama Poly, acho que é Poly. Ele parece náutico também, gente, aquela daria super certo também. Qualquer fio aí que tem essa aparência do náutico, ele dá certo, tá? Porque existe várias marcas no mercado, né? Cada empresa tem um nome diferente. Então, assim, eu não sei bem os nomes de todos, não. Porque eu não uso muito fio náutico. Eu até comprei uns para me fazer outros projetos, que eu quero fazer um projeto com o náutico, gravar algumas aulas com o fio náutico para mostrar o resultado no fio náutico. Eu não gravei porque aqui eu só tenho 6 e o 6 ele é muito, eu achei ele muito grosso. O 6 daria certo para outro modelo de bolsa. Para esse aqui da flor, eu achei que as pétalas ia ficar muito grande, sabe? Então eu não gostei. Então, vou esperar, eu até comprei, tô esperando que eu compre na internet. Ah, Diva, onde você compra? Minha filha, não tem lugar exato, eu saio vasculhando os sites. Eu vasculho Armarinho São José, eu vasculho Bazar Horizonte, Mercado Livre, tá? Vasculho tudo. E eu compro muito, linha eu compro, quando eu vou comprar muita, que eu sempre compro de muito, eu compro no Bazar Horizonte ou no Armarinho São José. Quando eu estou com pressa, que é pouquíssima coisa, eu compro no Mercado Livre, porque o Mercado Livre, gente, comprou, chegou, né? O que me pega no Mercado Livre é isso. As coisas deles são mais caras, são, mas eu compro hoje, no máximo 2 dias tá aqui na minha casa. Então, quando eu tô com pressa, eu compro no Mercado Livre. Shopee deve ter também, não sei, não olhei, não sou muito de comprar na Shopee, não gosto muito porque demora. Não é que demora muito, gente, mas demora mais do que no Mercado Livre, né? Então, entre Shopee e Mercado Livre, eu prefiro Mercado Livre. Já tive alguns problemas com a Shopee, então eu até desinstalei do meu celular, não tem nem o app mais, que eu tive alguns problemas, foi super difícil de resolver, compras não entregadas, mas consegui resolver, graças a Deus. Então, aí eu até desinstalei o aplicativo do meu celular. Mas, e foi uma vez só que eu tive problema, viu, gente? Um envio de um tênis até.
comprei e não enviava, mandava mensagem, eles ficavam me enrolando, só pedindo mais tempo. Dei tempo, isso demorou uns 3 meses, eles não enviavam o tênis, aí eu pedi o dinheiro de volta. Foi a maior burocracia da minha vida, porque foi no cartão, uns atendentes da Shopee muito mal educado, despreparado. Foi a maior dificuldade mesmo. Aí eu tive que fazer denúncias no Reclame Aqui, tive que fazer denúncia na página oficial mesmo, diretamente com a empresa da Shopee, sem ter que falar com os atendentes lá de telemarketing. Aí cancelei a venda pelo meu cartão de crédito, tive que conversar com o pessoal do cartão de crédito, eles teve que fazer aquela busca, nossa, uma burocracia, um estresse danado. Então, assim, isso me deixou muito estressada, e aí eu parei de comprar na Shopee por esse motivo. E eu comprava sempre, desde quando abri o Shopee eu sempre comprei. Nunca tinha tido problema. Aí dessa vez eu desanimei justamente porque foi a maior burocracia para eles devolverem o meu dinheiro. Então, por esse motivo, eu parei de comprar na Shopee. E cobrou 2 parcelas tipo assim, duplicou a venda, entendeu? Então, para mim foi a gota d'água. Mas, quando eu nunca tive problema lá, eu comprava muito lá. Parei de comprar só por esse motivo. Tem muita gente que passa a vida inteira comprando e não tem problema, né? Eu comprei uns 4 anos na Shopee, não tinha problema. Aí eu tive esse probleminha, eu desanimei e parei de comprar lá. Então eu prefiro o Mercado Livre, que o Mercado Livre, qualquer coisinha que acontece, eles resolvem na hora, devolve seu dinheiro, é muito rápido. Então eu prefiro, é só por questão mesmo de paz mental. Não tenho muita paciência para isso. Eu já apelo, já quero ir para os finalmente, entendeu? Então não tenho muita paciência nem tempo para ficar discutindo com os outros na internet, não. Nossa, não tenho paciência para isso de jeito nenhum, gente. Não nasci para isso. Mas, agora, assim, em questão de sites que só vende material mesmo, os únicos que eu compro é Bazar Horizonte e Armarinho São José. Por quê? O Armarinho São José, o frete aqui para mim, para Minas Gerais, é muito barato. Toda vez que eu compro lá, eu compro horrores de linha. Eu compro R$ 1.500, R$ 2.000 de linha. O frete para mim fica coisa de R$ 30, R$ 35. Então é muito barato. E no Bazar Horizonte, o frete para mim é grátis. Então eu compro no Armarinho São José quando eu não encontro as cores todas no Bazar Horizonte. Aí eu tenho que ir para o Armarinho São José. Eu acho que pelo Bazar Horizonte ter frete grátis para Sul e Sudeste, as cores esgotam mais rápido. Então aí eu vou para o Armarinho São José. Mas quando eu acho tudo no Bazar Horizonte, gente, eu compro no Bazar Horizonte. Não ganho nada para falar bem deles aqui. Mas é o que é. O que é o que é. Nunca tive problema. Minhas coisas sempre chegou certinho. Então, a realidade é essa. Eu compro muito lá. A variedade, tem muita variedade, só que como que por causa do frete grátis, eu acho que esgota mais rápido do que no Armarinho São José. São esses lugares que eu compro. Igual quando eu falei com vocês que eu tô com pressa, aí eu vou pro Mercado Livre. Porque, pra mim, aqui nesses dois que eu mencionei, demora, eles pedem de 9 a 12 dias úteis para entregar. Nunca foi isso tudo. Só uma vez que o Armarinho São José atrasou, mas eles na hora já prontificou, queriam até devolver meu dinheiro e tudo mais. Falei, não pode. E atrasou assim, coisa de 2 ou 3 dias. Eles foram muito, muito, muito solistas comigo. Então eu achei excelente o atendimento. Falei, de jeito nenhum, eu preciso do material. Nunca tinha atrasado, sempre chegou adiantado, sempre. Então, assim, não tenho nada para falar mal deles, desses dois bazares, de jeito nenhum, pelo contrário. E eu gosto de comprar lá. E eu sempre deixo uma observação para eles mandarem sempre o mesmo lote. Então, porque uma vez me mandaram um lote diferente, eu tive problema com o material. Foi no São José, foi. Aí agora eu sempre peço, mandem o mesmo lote. Se não tiver a quantidade no mesmo lote, me avisa que eu troco por outra opção. Aí nunca mais eu tive problema, eles sempre mandam o mesmo lote, porque, gente, vocês sabem, muda o tom. Algumas cores mudam o tom de lote para lote, né? E aí, pra gente que trabalha por encomenda, já não dá. For só uma aula, que você vai gravar uma aula, tudo bem, mas encomenda, gente, não dá. Como que você coloca cores alteradas, né? Não dá. Aqui, pessoal, ó, enquanto eu fui contando aí, falando blá, 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 já estou chegando aqui no final, aqui, ó. Até aqui. Então, vou acabar de costurar aqui e volto pra gente já colocar o botão. Voltei aqui, pessoal, ó, com o meu feixe. Esse feixe aqui é aquele de pressão. Então, aqui é simples também para você aplicar ele, tá? Aqui ele tem quatro perninhas, ó. Aí você escolhe onde você vai deixar ele.
E vai fazendo os pontos, não tem segredo não, tá? Aqui, ó. Vai fazendo os pontinhos bem pertinho, bem em cima, assim, ó, perto da beiradinha, pra que... Aqui eu tô pegando só no tecido, tô costurando ele só no tecido, não tô pegando no crochê. Ó. E se futuramente você quiser trocar o fecho também e colocar, fica fácil de você tirar a linha. Quiser colocar outro tipo de fecho, ou você que tem costume de colocar zíper, quiser pôr zíper também, dá super certo, tá? Eu só não vou pôr zíper, gente, porque eu não tenho um zíper amarelinho pra mim pôr aqui, que se eu tivesse um zíper amarelinho, eu até colocaria, mas eu não tenho aqui. Eu fui olhar, eu só tenho azul, verde, tenho roxo, vermelho, preto, mas o amarelinho eu não tenho. Então, assim, eu tinha o fecho, falei, não vou pôr o fecho. E esse fecho aqui é aquele bem firme, viu? Não é um, porque tem dois tipos de fecho desse aqui, ó, é o de pressão e o de imã. Esse aqui, ele é bem forte, viu? Tem um outro de pressão também, tem um que é bem molinho, mas tem um que é bem firme mesmo. Esse aqui é o bem firme. Não abre fácil. Pela abrir, você tem que puxar. Porque tem um outro que ele abre muito fácil. Só de você pegar na bolsa, ele abre. Esse aqui, ele é bem forte. Quando você for comprar o fecho, faz o teste. Pega um no outro, coloca e puxa pra você ver. Esse que eu nem vou colocar ali agora, como que ele tá solto, depois ele vai me dar trabalho pra tirar, ó. Então, depois que eu costurar assim, que ele é bem forte esse aqui. Então, vocês olhem isso. Uma vez eu não sabia, eu só cheguei no armarinho e pedi um fecho. Aí a menina me deu um de imã. Era até de imã que ela me deu. E eu peguei e trouxe e vim embora. Depois que eu botei na bolsa, gente, que arrependimento. O negócio, não, mal parava fechado. Ó, vocês vão colocando os pontinhos aqui, ó. Coloquei os pontinhos nos 4 cantinhos. Vou finalizar aqui dando alguns nós. E vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Eu preferi colocar o botão agora, porque senão depois fica ruim com a bolsa já unida, mas se você quiser deixar para colocar depois também, que aí você une ela e define qual vai ser o lado, tanto faz. Aqui eu acho mais fácil, porque depois vai estar as duas partes, vai estar mais ruim para mim colocar, fazer qualquer coisa que eu faça por dentro. Ó. Agora, eu vou pra outra parte. Qualquer lugar também, ó. Qualquer lugar, desde que seja mais ou menos na mesma altura. Ó, aqui, ó. Ó. Um dedinho meu. Um dedinho meu. Vou por aqui. Ó, o pininho. Ela tem um pininho, gente, ó. Daqui, ela tem o acabamento. E aqui desse lado, ó, ela tem o pininho e aqui é o acabamento. Esse lado aqui é o que encaixa. Então, tem que olhar muito bem na hora de você colocar, viu? Ó, o acabamento, ele é mais grosseiro um pouquinho, ó, é diferente. Deixa eu ficar bem pertinho aqui, ó. Agora, aqui o lado certo, ó, que tem que ficar pra cima, pra fora é esse, tá? Vou colocar ele na mesma distância, mais ou menos aqui, ó. E vou costurar. Ó. Desta forma. Faço vários pontos aqui no mesmo lugar, pra não correr o risco de soltar. Vou fazer isso em todas as partes. Ó, eu não corto a minha linha para ir pro próximo. Eu levo com um ponto a agulha até no rumo onde que sai o outro pontinho, ó. Que assim, não precisa ficar cortando, ficar arrematando o fio. Já sai com ela num rumo que eu tenho que fazer aqui na outra partezinha aqui, ó, tá? Porque senão toda hora a gente tem que ficar arrematando, cortando fio, pelo amor de Deus, né? Vamos ser práticas. Vou acabar aqui e já venho unindo as partes da bolsa, tá bom? Ó, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu vim, fechei o botãozinho e marquei o tamanho que eu quero a boca da minha bolsa. Aqui, ó, coloquei até uma linha de outra cor, pra vocês verem aqui como que eu vou fazer pra fazer essa costura. Marquei o tamanho que eu quero aqui a minha boca e é onde que vai virar a alça de mão e a outra alça, ó. Vai ficar desse tamanho. Pra mim é o suficiente. Se você quer uma boca maior, pode deixar maior, tá? Isso aqui é a gosto de cada um, mas pra mim esse tamanho aqui é o suficiente, aqui, ó.
Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem daqui aqui, ó, tá vendo? Então, pra mim, esse tamanho é o suficiente. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma alça de mão, ó. Vou ensinar essa alça também, gente, calma, tá? Preocupa não que eu vou ensinar. A hora que eu costurar aqui, já vou vir ensinar vocês a fazer essa alça de mão. Aqui agora, você pode fechar ela com a agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê que a gente estava usando, tá? Qual que você achar mais fácil é a que você vai usar pra fechar o seu trabalho. Aqui, ó, tá? Pega aqui, desse e vem costurando. Você pode pegar as duas, você pode pegar só uma, aí fica a seu critério qual jeito que você acha melhor. Com essa agulha, a própria, passa uma carreira aí de ponto baixíssimo pegando de um lado de outro, ou com esta agulha aqui, gente. Deixa eu caçar minha agulha de tapeceiro, que é a que eu mais uso. Ó, tapeceiro, ela é grossa, o fundo dela é grosso. Tem as mais grossas ainda, eu tenho outra mais grossa aqui, mas essa daqui foi a que eu achei primeiro ali. A ponta dela, ó, é rombuda, você pode colocar o dedo aqui que não fura igual a outra, ela é mais grossa. Então, a diferença da agulha do tapeceiro é a grossura e a pontinha, viu? E o pezinho dele também, ó, é bem... Tá vendo? É bem grande o pé. Justamente pra passar uma linha mais grossa, ó. Barbante. Com a agulha de tapeceiro, você vai andar muito mais rápido para fechar a sua bolsa. A minha aqui eu vou fechar com a agulha de tapeceiro. Vou tirar um pedaço bom aqui para não precisar fazer emendas depois. E vou começar a costurar. Vou deixar aqui, ó, aqui, ó, pra ficar pelo lado de dentro essa parte aqui, porque depois eu vou fazer o acabamento dele. Eu deixo um pedacinho, ó. Já vou tirar a marcação, que eu sei que é aqui, então não preciso mais da marcação. Vou deixar esse pedacinho aqui, que depois eu vou finalizar. E vou vir trabalhando aqui, ó. Pego de lá e uma de cá, ó. Passei a agulha todinha, puxei. Opa, tá passando por dentro, pode passar por dentro assim não, gente, porque, ó, passar desta forma. Venho daqui pra lá e saio lá todinha, ó, pegando a cabecinha do fio. Porque eu quero que fica desse jeito aqui, ó, com as duas correntinhas pra fora. Pego na próxima aqui, ó, pegando só as duas alcinhas da correntinha e venho no próximo. Vou fazer isso ao redor da minha bolsa todinha, ó. Daqui pra lá. E vou fechando, ó, ela vai ficar com umas duas partes pra fora aqui, ó, tipo a nervurinha. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado. Se você quiser fazer uma costura invisível e souber fazer, também pode fazer. Mas essa daqui é proposital, que eu quero que fique as nervuras pra fora. No fio náutico, ela vai ficar muito mais durinha, viu, gente? Por isso que eu falei pra vocês usarem o fio náutico. No barbante, as pétalas ficam durinha? Fica, mas a base não fica tão durinha quanto fica no fio náutico. Então, por isso que eu tô falando, façam no fio náutico, porque no barbante, ela não vai ficar tão dura na hora de você colocar ela em pé. E no fio náutico, ela fica em pé. Ó, essa é a largura que deu nossa bolsa, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês que essa última carreira aqui seria a largura que seria a nossa bolsa? Então, ó, aqui já dá pra vocês verem, ó. E no fio náutico, você consegue colocar ela em pezinha e fica durinha. No barbante, ela fica em pé também, mas eu acho que no fio náutico dá mais sustentação. Não precisa colocar nada por dentro pra sustentar. Por isso que eu falo pra vocês, tá? Desconsidera essa tá um pouco mole, porque isso aqui é só uma aula e provavelmente eu que vou usar ela, então tá tudo bem. E vou costurar até lá no final. Aí, eu volto pra gente fazer a alça. Aquela alcinha ali, que ela é toda, ó, em diagonal, ó. Tá vendo? Volto pra gente fazer ela. Bolsa costurada. Chegou a hora da gente aprender, ó, costurar. Olha, esse aqui é duro, gente, ó. Tem que fazer força pra abrir.
tá? Costuradinha aqui, ó, o fundo dela. Olha a largura que dá o fundo dela aqui, ó. 3 dedos. Então, agora, a gente vai aprender a alça. Que a calça vai vir aqui dos lados da boca, ó. É uma alça de mão. Se você quiser colocar essa própria alça de crochê. Agora, se você quiser colocar uma alça daquelas dourada, de madeira, fica um luxo puro, tá? Você pode colocar alça dessas que eu falei pra vocês. Ainda mais se for encomenda, gente, coloque uma alça daquelas comprada linda, dourada, ou aquelas de couro. Ah, gente, aquilo pelo amor de Deus, madeira, tem umas de madeira também que é um luxo, né? Mas, como que eu vou colocar esta daqui na minha, eu vou ensinar vocês a fazerem ela, tá bom? Aí, fica o critério de vocês se quiser colocar essa daqui. Lá no meu canal tem vídeo só dessa alça. No meu canal é Diva Ribeiro Lima. E o vídeo é aberto e gratuito. Se você ficar em dúvida aqui, ó, pode ir lá. Chama alça em espiral. Mas acredito que vai dar pra você pegar aqui, ó. Deixa um tamanho mais ou menos de 30 centímetros, que isso aqui vai servir pra gente costurar depois a alça já na bolsa. E faz um anel mágico. Ó, deixei pra cá, ó. Uns 30 centímetros, 35 mais ou menos. Não precisa mais do que isso, não. Um anel mágico. E aqui dentro desse anel, a minha eu vou fazer com 7 pontos, é o suficiente, mais do que isso fica muito grossa. Vou colocar aqui, ó, uma corrente, um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 ponto baixo, viu? 5, 6, 7. 7 pontos baixos, é o suficiente. Agora, se você quiser mais grossa, pode colocar 9. Mas, para esse modelo de bolso, por ela ser pequena, só 7 é o suficiente. Fecha o seu anel mágico. Vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui que a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correto? 7 pontos. Vem aqui nesse primeiro ponto e coloca um ponto baixo. Ela é carreira sem fim, tá? No próximo, não aperta muito, gente. Essa carreira aqui, você deixa o ponto um pouquinho mais solto, viu? Pra cada pontinho aqui, ó, você vai pôr um ponto baixo. 3, 4, 5, 6 e 7. Fiquei com 2 carreiras de ponto baixo. A partir de agora, a gente vai começar a fazer o espiral nela. Aí, você faz isso aqui, ó, coloca o dedo pra ela dar essa funiladinha. Tem que funilar desse jeito, ó, pra ficar desse jeito aqui. E a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho. Não sei se tá dando um reflexo. Deixa eu baixar mais aqui. Ó. Notem que os pontos baixos, ele forma tipo um Vzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, uma perninha aqui, outra aqui. Uma perninha aqui, outra aqui. Fica formando tipo uns Vzinhos, né? Aqui pelo avesso aqui dessa primeira carreira e segunda que a gente passou. Esse é o avesso e esse é o direito. Então, eu vou enfiar assim, ó, pra dentro, vou deixar o direito pra dentro e o avesso pra fora. A partir de agora, a gente vai trabalhar desta forma, ó. Vai pegar somente na alcinha de fora, tá vendo as 2 alcinhas? Vai pegar só na de fora e vai vir naquela perninha de trás aqui, ó, que parece o Vzinho, ó, tá vendo que aqui fica tipo o sinal aqui. Lembra lá na escola que a gente fazia o sinal do maior e do menor? Esse aqui, ó, ficava parecendo o menor, que ficava parecendo um 4, ó, virado assim, fica igualzinho aquele sinalzinho do maior e do menor, né? Na época que a gente estudava, ó, o Vzinho virado pro lado. Então, você vai pegar só a alcinha de fora e vai vir na perninha de trás desse Vzinho. E faz um ponto baixo. No próximo ponto, pegando só a alcinha de fora e na outra perninha aqui, ó, do ponto, que parece um Vzinho. Um ponto baixo. No próximo, só na alcinha de fora e na perninha que parece um Vzinho, ó. No próximo, só a de fora. E, novamente, ó, tem uma perninha aqui e outra aqui, ó. Tem uma
em cima e uma embaixo, né? Ó, aqui uma e aqui a outra. Você vai pegar sempre na de cima, não é na de baixo, sempre na de cima. Tô falando que parece um Vzinho, é essa perninha aqui, ó. Opa, peraí que eu rachei a minha corrente aqui no meio. Não posso rachar. Aqui, pronto. Tem que pegar certinho no ponto. Ó, novamente, só na alcinha de fora e lá na perninha que parece um Vzinho. Ó, a perninha aqui, ó. Tá vendo? A hora que você aperta o ponto assim, ó, a perninha fica bem visível aqui, ó. Parece um Vzinho. Deitado, um V deitado. Novamente, na de fora, ó lá, ó. E na perninha. Ó. Isso aqui, gente, vocês vão fazer isso aqui. Agora, a partir da próxima carreira, ó, o Vzinho ele já fica mais visível, tá vendo? Que aqui ele tá grandão e aqui também, ó. Aqui ele fica bem visível. Por quê? Porque ele já tá tipo um relevo. Então, ele fica bem mais visível. Só aquela primeira carreirinha lá que fica meio difícil você ver. Mas aqui, ó, já fica super, super visível. Não tem como errar. Ó. Deixa eu tirar aqui, só pra vocês verem. Olha só como que fica bem visível aqui, ó, tá vendo? O Vzinho deitado. Então, sempre vai ser na perninha aqui, ó, de cima, nunca na de baixo. Se você virar aqui de novo, ó, o Vzinho deitado. Então, sempre vai ser na perninha de cima. Ela fica, só aquela primeira carreira que ela é um pouquinho ruim pra ver. Mas a partir dessa daqui, não é. E não pula nem um ponto. Se você pular um ponto aqui, o seu trabalho vai dar errado, ó. Deixa eu abrir aqui bem abertinho, que não tá cabendo nem meu dedo aqui. E contem, se vocês tiverem dúvida, sempre conta pra ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é os mesmos 7 que eu comecei lá no início. Então, vocês nunca deixam de contar, se tiver com dúvida. Lembra que eu coloquei 7, ó? Tá, as 7, que começa aqui, ó, nessa daqui que eu não fiz ainda, tá? Então, vocês sempre contem, se tiver alguma dúvida. Ó. Ele fica muito visível que a hora que a gente começa a crescer. E não precisa encher, tá? Que ela já fica durinha, só nesse jeito que a gente vai fazendo aqui, ó. Porque vai sobrando as beiradinhas do ponto por dentro. Aqui, a alcinha, ela vai sobrando aqui dentro, ó. Então, ela já vai deixando o trabalho bem durinho, tá? Ó. Eu usei muito, gente, esse modelinho aqui, ó. Na época que eu fazia trilho de mesa. Eu usei muito, 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 muito em trilhos de mesa. E fiz muita alça de bolsa também, com esse modelinho de perninha aqui, viu? Não deixa, não faz seu ponto muito apertado, viu? Que se você apertar muito o ponto, na hora de pegar essa perninha, dá um pouquinho de trabalho. Então, deixa seu ponto um pouco mais solto, mais leve. Nessa perninha aqui, ó, a cabeça da agulha, por ser 3,5, dá um pouquinho de trabalho pra passar, ó. Mas aqui não tem segredo, gente. Depois que cresce um pouquinho aqui, ó, vai embora. Tá vendo? Já tá começando a formar as nervuras aqui, ó. Ó, tá vendo? Já tá começando a formar as nervurinhas, ó. Ó, tá vendo as nervurinhas? É porque você vai pegando por trás do ponto, ele vai ficando relevo. Então, aí forma essas nervurinhas, ó. Opa. Aqui, ó.
É tão fácil você perceber qual que é a perninha que pega, que a hora que você enfia a agulha aqui, ó lá, tá vendo que a agulha passa em cima da perninha? Dá uma olhada lá, ó o ponto lá que eu preciso, a agulha passa em cima dele. Se você introduzir só ali na laçadinha e for, ó lá, ó, a agulha passa em cima dele. Então, significa que ela tem que passar por baixo, ó. Presta atenção novamente que a hora que eu introduzo a agulha aqui, se eu não pegar a perninha, ó lá, ela passa por cima, ó, viu? A agulha tá retinha aqui na minha mão, ó. Ela não tá deitada para um lado nem pro outro, ela tá retinha, então ela vai lá e passa em cima. Isso significa que ela tem que passar aqui por baixo, ó. Desta forma, você não se perde qual que é a perninha. Toda vez que você fazer isso aqui, ó, se você tiver em dúvida qual perninha pegar aqui, ó, faz isso, ó. A que você viu que a agulha passou em cima é aquela lá, ó. Pode ver que a minha agulha tá reta. Ela não tá deitada assim nem pra cá, nem pra cá. Ela tá reta, ó lá, ó. Passou em cima. Ah, então é essa perninha que eu tenho que pegar. Que talvez você fique em dúvida de ver aí qual que é a perninha, faça toda vez, ó, faz esse movimento aqui, ó. Aí você já sabe qual que é a perninha, ó, viu? Ela passa certinha por cima da perninha que você precisa pegar. Tem muita gente que tem muita dúvida com essa forma de fazer. Mas ela é muito fácil. Depois que você entender isso, se você tiver em dúvida sobre o que eu falei, que parece um Vzinho, porque realmente parece, gente, ó, se vocês notarem aqui, ó, parece um Vzinho deitado, né? E sempre vai pegar na perninha de cima do V. Toda hora que você virar aqui, ó, parece um Vzinho deitado. Toda vez que você virar, aí você sempre vai pegar na de cima. Mas se você tiver com dúvida, façam dessa maneira. Nossa, eu tô com dúvida qual que eu pego. Não vou introduzir, vou levar a agulha que eu vejo. Olha lá, a hora que você leva a agulha, você já sabe onde que é, ó. Que ela passa certinha em cima da perninha que você precisa. E é só você forçar um pouquinho pra baixo e passar ela por cima. Simples assim, gente. Essa alça aqui eu aprendi ela lá em 2015, acho que foi 2015, a primeira vez que eu fiz. Eu achei muito interessante, eu vi num num mini vídeo no Pinterest das gringas. Eu achei a coisa mais chique do mundo. Eu tenho que aprender essa alça. Eu assisti o vídeo umas 3 vezes pra me entender como que é que fazia. Mas é fácil, ó. Aí vai criando as nervurinhas, ó. Tá vendo? Que vai ficando as nervurinhas certinho aqui, ó. Que é a diagonal. Que depois de grande, ó, quando ela tá bem grande, ela fica bem visível, tá vendo? Aí você pode fazer, essa minha aqui, ela tem, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar minha fita métrica, gente, porque eu tiro minha fita, eu ponho num lugar, eu ponho no outro. Eu tô cheia de projeto aqui em cima da mesa e eu não sei onde que eu coloquei minha fita métrica. Deixa eu só procurar ela aqui. Achei. Aí, vocês vão fazendo desse jeito, pessoal, até vocês atingirem o tamanho que vocês desejarem ou um tamanho aqui que eu acho que vai ficar legal nesse modelo, nesse tamanho de bolsa, ó. Essa minha aqui, ó, lá do iniciozinho até aqui o final. Deixa eu ver, pra pegar aqui, todinha aqui, ó. Uou! Ela tem 30 centímetros, ó, em cima, gente, e eu nem marquei. Fui fazendo ontem à noite. Na hora que eu vi que tava bom, falei, tá bom. Olha, 30 centímetros. Pra esse tamanho de bolsa aqui, ela é excelente. Agora, pra uma bolsa maior, tem que ser maior. Aí, você vai fazendo nesse movimentinho aqui, ó, até alcançar esse tamanho. E quando, aí você corta mais ou menos 30 centímetros aqui do lado também. E pra fechar ela, você vai fechando dessa forma aqui, ó. Fazendo, quando terminar, pra ela abaixar, você já cortou sua linha, você puxa aqui, tira tudo. Vem no próximo aqui, ó, você tira tudo. Ou então, você pode pegar a agulha de tapeceiro e rodear ela aqui todinho, vai enfiando, enfiando, na hora que chegar aqui, você tira tudo. Aqui eu não cortei a linha, gente, pra não desperdiçar material, porque essa linha aqui já tá pronta, ó, mas só pra vocês verem ela aqui, ó. Eu passei ponto baixíssimo, puxei, vim na próxima baixíssimo, puxei, vim na próxima baixíssimo, puxei. E aqui, ó, fechei bem fechadinho. Isso aqui é só pra mim não desperdiçar material, que essa daqui eu não vou usar. Essa daqui eu só vim fazer pra mostrar pra vocês. E agora, a gente vai unir ela na bolsa. Aqui, ó, na minha lateral. Eu vou unir ela aqui e na lateral de cá. Eu poderia colocar argola? Poderia, gente. Se eu fosse colocar argola, o que que eu iria fazer? Eu ia prender primeiro a argola aqui. Ou então, primeiro a argola muito... É porque eu não vou pôr argola, gente, porque esse aqui
Não é uma encomenda, é só uma aula que eu tô fazendo. E aí a argola eu vou deixar pra uma encomenda e tal, né? Porque senão depois eu tenho que comprar argola. Mas é só uma ideia pra você que vai... Deixa eu tirar essa outra daqui que ela tá me atrapalhando. Você que vai fazer de encomenda, você tem que ter as argolas, tá? Da lateral. Aí você vai com a agulha de tapeceiro, você vai dar umas 10 voltas aqui, ó. Introduzindo aqui dentro. Aí você passa na argola, passa na alça, passa na argola, passa na alça. Costurando aqui assim mesmo a argola na alça, tá? Nesse movimento, ó, você introduz lá na alça e sai aqui na argola. Introduz na alça, deixa eu chegar mais pra cá. Introduz na alça, sai aqui na argola. E a mesma coisa você vai fazer da argola aqui, ó, costurar aqui. Eu vou fazer, gente, mesmo que é só uma aula, eu vou fazer pro trem ficar bem feito, né? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar. Ó. Como que eu já tô com a linha aqui na agulha, eu já vou pôr a alça primeiro lá, a alcinha, a argolinha, ó. Vou vir aqui, vou pôr por dentro, que depois eu finalizo aqui esse restante aqui pra finalizar. Ó, vou deixar um pedaço aqui, que esse pedaço aqui é pra mim, depois fazer os arremates. Aí, eu passo mais uma vez aqui, só pra ela ficar firme. Ó, já ficou firme ali, ó. Deixa um pedaço pra fazer os arremates. Eu vou colocar mesmo, que é só uma aula, eu vou colocar pra ficar bem feito, né? Se for o caso de eu precisar depois, eu tiro, então eu deixo aqui e compro outra. Ó, vou costurar desta forma aqui, ó. Deixa eu abrir. Ó. Desta forma. Introduz lá dentro da argola, ó, passei todinho. Passo na bolsa. Deixa eu subir meu suporte aqui, só pra mim não ficar acertando a mão. Ó. Argola. Aí, venho aqui, saio na peça. Bem firme, viu, pessoal? Vai puxando a linha pra ela ficar bem firme mesmo. Que eu tô costurando com o próprio barbante que eu usei. Na hora de vocês aí, vocês usam o próprio material que você estiver fazendo a sua, tá? Ó. Pra deixar bem forte mesmo, que não é agulha de costura, não. Porque a agulha de costura depois não aguenta o peso. Se for um náutico, faz com náutico, o material que você tiver. Olha só, aqui acabou, já não sai mais. Vou levar pra lá. Vou vir aqui pra dentro. Pra mim fazer os acabamentos aqui dentro. Ó, lembra da pontinha que eu deixei? Pronto, é pra isso aqui, ó. Por mais um de segurança. Pronto. Ó, vou lá do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aí, depois eu volto pra gente costurar a alça. Voltei aqui, meus amores, ó. Já fixei lá de um lado, agora eu vou fixar aqui do outro lado junto com vocês, ó. Do jeito que fazer de um lado, vai fazer do outro. Desta forma aqui, ó. Você vai, deixa eu colocar ela assim, pra ficar mais visível pra vocês, ó. Dá uma amassadinha aqui na pontinha. E vem assim, ó, nesse processo. A agulha lá dentro da argola e sai aqui na alça, ó. A agulha lá dentro da argola e sai aqui na alça. Sempre procurando pegar tudo, sempre na mesma altura os pontos, ó. Sempre na mesma altura, tá? Puxa bastante, gente, pra ficar bem apertadinho. E é assim que eu costuro. Façam vários pontos, tá? No mesmo lugar, assim, no mesmo lugar que eu falo que aqui, ó, é bem pequenininho, né? Então, não... Ó, desta forma aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra ficar visível. Mas é isso aqui, ó. Vou passar várias vezes aqui a minha alça costurando. Aí, eu vou dar um nozinho aqui por dentro, aqui, arrematar e deixar bem escondidinho. E vou colocar
essa alça de corrente, que tem um mosquetãozinho aqui na ponta, ó. Esse mosquetãozinho, eu vou escolher qualquer um dos lugares aqui onde tem esse ponto aqui. Vou grudar nesses pontos aqui, ó. Vou grudar ele e vou grudar lá do outro lado, que é a que você usa pendurada. E aqui você usa carregando na mão, tá bom? E está, meus amores, ó. Coloquei o mosquetão aqui, ó, pegando aquelas alcinhas que sobrou onde que a gente fechou, ó. Coloquei o mosquetão. Na verdade, é um mosquetinho, né? Que é minúsculo. Ó, o outro aqui do outro lado também, pegando aqui, ó. Bem naqueles dois pontos da correntinha de um lado e de outro aqui, ó. E ficou desta forma a nossa bolsa. Você pode usar ela pendurada ou assim, ó. Aí você que sabe qual a melhor forma de você usar ela, tá? Carregando na mão ou penduradinha, tá? E é isso o resultado, ó. Um lado e o outro. A gente fica colocando aqui em cima, fica amassando as pétalas, mas aí vocês arrumam bem arrumadinho. Ó, a largura dela, ela é bem larguinha, então, assim, cabe bastante coisa, viu? Deixa eu arrumar as pétalazinhas dela aqui, pra ver se eu consigo colocar ela em pé. Porque o barbante é um pouco mole, não é tão durinho quanto o náutico, né? Mas é isso. Ó. Vou arrumar aqui o fundinho dela aqui, pra deixar bem arrumadinho o fundo. Olha só, é uma peça espetacular, gente. Olha que coisa mais linda. Olha só, que amor essa peça. Muito linda. Tirei o celular do suporte, ó, pra mostrar. E vou tentar por ela aqui pra vocês verem, ó. Ela fica desta forma. Gente, não olha a bagunça aí no fundo, que isso aqui são projetos que eu estou fazendo, tá? Que eu vou fazendo vários projetos de uma vez só. E sim, ela fica em pé. Porém, como que é no barbante, ela não fica tão firminha quanto ficaria, ó, no náutico, tá? Mas ela é muito bonita. No fio náutico ela fica perfeita, gente. Podem fazer aí que vocês vão amar. Olha só que linda. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Um beijo e até a próxima.